neste sábado, 24 de dezembro, foi preso um terrorista bolsonarista que tentava explodir um caminhão que estava com destino ao aeroporto de Brasília. Esse terrorista, inclusive, ele, quando foi preso, até indicou também, apontou o nome de mais um comparsa, tem pelo menos mais 2 comparsas nessa história toda, e revelou o plano de causar o terror em Brasília no dia da posse do presidente Lula. A ideia era explodir o caminhão no aeroporto e também explodir a subestação de energia em Taguatinga, no Distrito Federal. Por aí você já vê que esses terroristas não estão para qualquer coisa, né? Eles querem colocar abaixo o Estado de Direito, eles querem destituir o Estado Democrático de Direito, simplesmente porque não aceitam a derrota do presidente Bolsonaro, o ainda presidente Bolsonaro, até o dia 31 de dezembro. Então, essas pessoas não têm nada de ordeira e pacífica, como se fala aí desses que estão aí na frente dos quartéis há 60 dias, pedindo nada mais, nada menos do que um golpe militar. É isso que eles querem. Eles têm a cantilena deles o tempo todo, é o quê? O ladrão, eles chamam Lula de ladrão, não vai subir a rampa do Planalto, então eles estão para praticar atos terroristas. Então não existe nada, absolutamente nada de pacífico nessa história toda. Eu tenho aqui uma notícia, um artigo do Reinaldo Azevedo, que faz também uma análise muito interessante. Ele diz o seguinte: o silêncio terrorista de Bolsonaro e cana para os financiadores da desordem. Então, ele diz o seguinte: o que Jair Bolsonaro tinha a ver com Jorge Washington de Oliveira Souza, que foi o terrorista bolsonarista que foi preso, que teve a prisão preventiva decretada por ter planejado um atentado terrorista em Brasília. O silêncio do presidente diante da gravidade do fato responde à pergunta. A mudez do capitão é eloquente, mas também o depoimento de Souza, que tem o registro de colecionador, atirador e caçador, afirmou ter gastado 160 mil na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições, e que as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, o levaram a adquirir as armas. A história ainda parece mal contada. E aqui eu paro um pouquinho a leitura para dizer o seguinte: será que esse sujeito tirou do bolso dele 160 mil reais para provocar atos terroristas? Será que não tem gente por trás dele? Claro que tem. Pelo que consta aí, ele é um microempresário lá do interior do Pará, e ele não queria, digamos, toda essa grana para investir em ato terrorista de forma isolada. Então, quem acha que é um cara, um lobo solitário, a isso, salvar o Brasil e tal, não é isso, né? O cara não ia desembolsar 160 mil reais para provocar atos terroristas simplesmente da cabeça dele, né? Então, repare, por muito pouco não aconteceu uma tragédia, diz o Reinaldo Azevedo. Sabe-se lá com quais consequências. Segundo Souza, o objetivo era gerar o caos em Brasília para provocar a decretação de estado de sítio. Ele próprio e seus comparsas estão entre os acampados que dão plantão em frente ao QG do Exército. Inclusive, no dia 12 de dezembro, quando houve a diplomação de Lula, eles fizeram aquele estardalhaço, ninguém foi preso, né? Ninguém foi preso, e ele estava também nessa história aí.
A polícia assistia os caras passando, queimando tudo, né? Inclusive tem uma reportagem, a reportagem do Fantástico deste domingo, deixa claro com o depoimento desse criminoso aí, desse terrorista bolsonarista, de que a própria polícia estava sabendo o que eles iam fazer e até chegou a dizer, contanto que não faça nada com a gente. Então é só se perguntar por que depois de tudo que fizeram, ninguém foi preso naquele dia. A desculpa é que fizeram tudo aquilo porque um índio foi preso. A desculpa esfarrapada é essa. Não, é uma ação pensada. Né? Então ele diz o seguinte ainda, o Reinaldo Azevedo: na raiz desse despropósito, é evidente está a impunidade. Foi preciso que uma bomba fosse descoberta num caminhão-tanque para que se efetuasse a primeira prisão em Brasília. Segundo o criminoso, ele próprio participou dos atos de vandalismo na capital federal, aqueles em que não houve um miserável flagrante. Vergonhoso, né? O cara é gerente de um posto de gasolina em Xinguara, no Pará, segundo o Reinaldo Azevedo coloca aqui. Com a derrota de Bolsonaro, deslocou-se de carro para a capital, transportando um arsenal e alugou um apartamento no setor sudoeste da cidade. Está sem trabalhar há quase 2 meses, mas ainda assim dispõe de recursos para se sustentar e para arcar com o custo da locação do imóvel, mesmo tendo investido em tempos recentes 160 mil na compra de armas. Não é estranho? É claro que tem gente por trás disso aí. No seu endereço em Brasília foram encontrados, olha só, pistolas, revólveres, fuzis, carabinas, munições e mais 5 munições para fabricar explosivos. Segundo seu depoimento, a ideia inicial era explodir uma bomba no estacionamento do aeroporto. O alvo teria sido mudado depois para um poste duplo de uma subestação de energia em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, para provocar falta de energia e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio. Ele, então, preparou a bomba com o temporizador e o artefato teria sido entregue a um homem chamado Alan Diego dos Santos Rodrigues. Ainda não encontrado pela polícia, mas este teria escolhido o caminhão. A bomba tem acionamento remoto e, segundo os investigadores, houve tentativa efetiva de explodi-la, mas o artefato falhou. O episódio revela a real natureza dos delinquentes que estão reunidos em Brasília à espera de um golpe de Estado. E não existe golpismo pacífico. E é preciso que aqueles que estimulam direta ou indiretamente as manifestações respondam por isso, segundo o que dispõe o Código Penal. Os que se reúnem à porta do quartel não estão exercendo o direito constitucional para a livre manifestação, garantida pela Constituição. Pregam justamente que a carta seja rasgada para que se impeça a posse do presidente eleito. O que há de pacífico nessa história aí? Pergunta o Reinaldo Azevedo. Há muito exército deveria ter pedido à polícia que promovesse a desocupação da área, mas o que se vê de fato é leniência em todo canto. O despropósito é de tal sorte que a Procuradoria-Geral da República, por intermédio de Lindor Araújo, mandou um parecer ao STF se opondo a que os atos de vandalismo do dia 12 fossem incluídos nos inquéritos a cargo do tribunal, e escreveu: afigura-se necessário estabelecer filtragens a petições com claro viés político que pretende causar confusão jurídica e incriminar opositores por meio de conjecturas de abstrações desprovidas de elementos mínimos. É ridículo isso que essa procuradora coloca, né? É ridículo, porque, como diz assim, olha, tudo aquilo que aconteceu em Brasília no dia 12, queimaram carro, ônibus, fizeram toda aquele estadalhaço, ninguém foi preso, e ainda ela se opõe a uma investigação dessa natureza aí. É uma coisa vergonhosa. Opositores se opõem a adversários políticos. Quem prega golpe de Estado não está exercendo o direito de se opor, mas cometendo um crime,
Isso que o Reinaldo Azevedo diz. E sobre a lei antiterrorismo, em qualquer lugar do mundo, aquilo que se vê em Brasília é chamado de terrorismo, e é em tal prática que foi enquadrado Jorge Washington de Oliveira Souza. Mas esse pode não ser o caminho mais óbvio. Acho a lei 13.260 notavelmente mal redigida. Por que digo isso? Diz o Reinaldo Azevedo. A nossa lei antiterror define o artigo 2º. Artigo 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo, pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Outra coisa ridícula, que não coloca a questão política aí, a oposição política. É mal redigida mesmo. Não há dúvida de que Souza tentou praticar terror social generalizado. Ocorre que sua motivação não tem relação nenhuma com o que vai discriminado na lei, mas o Código Penal reserva pena severa para o criminoso, a saber, artigo 359-L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 359-M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 359-R, destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado democrático de direito. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. De resto, cumpre lembrar que no inciso LX4 do artigo 5º estabelece a Constituição. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí diz mais, né? E noto, é claro que provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública por motivação política, tem de ser considerado terrorismo também, mas não está na lei. Isso não significa, no entanto, como demonstro acima, que os vagabundos fiquem impunes. Tem de ter um fim. É preciso pôr um fim ao que se passa em Brasília e em algumas outras localidades do país. Eis aí, não é preciso muita gente para provocar um grande desastre. O tal Souza, tudo indica, é só um peixe pequeno que resolveu se assoberbar em herói do caos. É preciso chegar aos financiadores e responsabilizar também seus prosélitos, pouco importando a sua profissão. Ademais, cumpre notar que aqueles que estão à porta do quartel parecem devidamente protegidos por uma logística razoavelmente sofisticada e disciplinada. A investigação tem de chegar aos que organizam a disciplina do terror. Então, o Reinaldo Azevedo, ele deixa tudo muito claro. Existe gente grande por trás desse terrorista aí que tentou explodir o caminhão que ia para o aeroporto em Brasília. Claro que existe. E repito, ele não ia tirar 160 mil do seu bolso para se tornar um herói nacional. Isso é muita grana. Claro, considerando outros ricos que tem aí, isso não é nada, não é? Mas é muita grana para um microempresário, um pequeno empresário que se avora aí de patriota, que na verdade é um patriotário e que coloca em risco a vida das pessoas, a vida de qualquer cidadão comum, simplesmente porque ele e o seu bando de criminoso
não aceitam a derrota do Bolsonaro nas eleições e por isso querem um golpe militar. Porque querem um golpe militar. Então, outro ponto muito interessante que o Reinaldo Azevedo destaca é que há uma leniência por parte, inclusive, do Exército, dos quartéis. Claro que há. Há uma logística, há toda uma organização por trás disso. Há uma logística, uma organização de disciplinamento que não é por acaso. Não é por acaso. Então é preciso ir a fundo nas investigações e prender os verdadeiros responsáveis. O silêncio do Bolsonaro é criminoso, as falas do senhor Augusto Heleno também não deixam de ser criminosas, né? No mínimo você tem leniência com toda a situação, e todos esses que estão na frente, aí, nos quartéis, aí, acampados aí na frente dos quartéis, não estão querendo outra coisa a não ser um golpe para impedir que Lula seja presidente. Isto é crime, simplesmente isso, e os criminosos devem ser punidos severamente conforme a lei. É isso aí, inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais para seus amigos e para as suas amigas. E até o nosso próximo vídeo.